frente, Deus na frente, Deus na frente. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nessa noite. Mais um programa da Superintendência da Juventude. E nós vamos iniciar nosso programa nos apresentando. Eu sou a irmã Grace. Nós somos da Juventude da Sede Internacional. Na minha esquerda... Eu sou a irmã Juliana Resplandes Brito. E na minha direita... Sou a Vitória Tormes Gonçalves. Glória a Deus. Nosso tema de hoje, irmãos, o tema é o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó, uma promessa, 3 gerações. Por que nós pensamos nesse tema para hoje? Bem, a gente pensou, né, no caso, todas nós juntas, na nossa reuniãozinha, pensamos que seria um tema muito importante porque ele está muito ligado à nossa leitura bíblica, o nosso plano de leitura bíblica anual que estamos fazendo. E estamos em Gênesis, então é um assunto que está bem recente. E quando a gente começou a ler, analisar a vida de cada um dessas 3 gerações, de cada um desses homens, o que Deus fez na vida de cada um, a gente começou a ver que é algo magnífico, não era uma graça? Uma coisa muito linda que Deus fez, e eles tinham uma promessa. Eles eram 3 gerações, mas a única coisa que eles tinham em comum era uma promessa de Deus. Então, o convite... a irmã Vitória quer lançar um convite para todos que estão nos assistindo. Antes da gente começar... Convido os irmãos a se inscreverem, a deixar o seu like e também a compartilharem essa programação. Amém. Para que mais pessoas possam escutar. Amém. Então, nosso tema tem um versículo base. Um versículo que todo mundo conhece. Já ouviu falar na sua igreja, nas pregações... na palavra de Deus para quem está acompanhando, e eu acredito que todos estão participando desse plano de leitura bíblica, que Deus revelou aos nossos pastores, e está sendo uma bênção ler esses capítulos. Às vezes a gente lê e acha que lembra de tudo que está escrito na Bíblia. Eu me deparei, lendo a palavra de Deus, de trechinho, coisas que eu não lembrava ter lido uma vez na minha vida. Por isso que é importante, de vez em quando, voltar à leitura inteira da palavra de Deus. Então, o versículo base é Gênesis 12, versículo 1 a 3. A irmã Vitória pode ler? Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: Abrão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Até o 13. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Nós vamos iniciar esse tema falando primeiro da vida de cada patriarca. Uma história breve de cada um deles, para que, se alguém, por acaso, no chat não conhece a história de Abraão, a história de Isaque e de Jacó, possa conhecer alguém que tenha esquecido da história, a gente possa lembrar junto. A primeira coisa que Deus fez, o contato de Deus com Abraão, foi chamar ele para fora da terra dele, para fora da parentela, e ele foi morar em Siquém. Siquém faz parte de Canaã. Canaã é a terra prometida por Deus. E Deus começou a falar com Abraão de um jeito diferente. Deus começou a prometer uma terra para Abraão. Ele foi o primeiro a receber essa promessa. Então, Abraão saiu da sua terra, ele não discutiu com Deus, ele não esperneou, ele pegou os seus bens, ele pegou aqueles que estavam com ele, os servos, os gados, tudo que ele tinha, e levou com ele, junto também o Ló. E ele foi para a terra de Siquém. Algum momento da história, a fome começa na terra de Siquém. E Abraão pensa em fazer o quê? Sair de Canaã para entrar no Egito. Eu acredito que seja o país, a terra mais perto de onde ele estava. Então ele foi até lá. E Abraão fez uma coisa que eu vejo que a Bíblia não esconde. A gente estava conversando sobre isso ontem. Deus não esconde nada dos erros dos seus servos na Bíblia, na palavra de Deus. Abraão foi lá e, em vez de apresentar Sarai como a sua esposa, ele apresentou Sarai como a sua irmã, que
que não era totalmente mentira. Mas naquele momento, Sarai era a esposa de Abraão. Ele apresentou como irmã. E por isso, o faraó trouxe a Sarai até ele. E Deus acabou castigando a casa de Faraó por causa de Abraão, por não ter falado a total verdade. Então, saindo daqui dessa terra, a gente vai fazer um resumo rápido. Saindo dessa terra, aconteceu que o gado de Abraão e o gado de Ló não conseguia ficar no mesmo terreno, não podia ficar no mesmo terreno porque era muito grande. Deus abençoou tanto eles que os servos de Abraão e servos de Ló não se entendiam mais, não conseguiam conviver mais. Então Abraão pensou por bem. Meu sobrinho, procura uma terra, olha para tudo que está ao nosso redor, escolhe um lugar onde tu quer ficar, tu irá para lá e eu vou escolher outro lugar para ficar e eu ficarei para cá. Tudo isso para que não aconteça contenda entre eles. Então Ló olhou para a planície, ele olhou, eu acredito, uma terra tão bonita que... Agora, porque o ser humano é assim, tudo para agora. Ainda mais nesse momento da tecnologia, que está tudo se ficando mais rápido. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar na presença de Deus e não querer ajudar Deus. Porque, olha só, Sara tentou fazer uma coisa boa, mas olha o que aconteceu anos depois, entendeu? De quem veio o povo, que são os filhos de Ismael agora, são inimigos do povo de Deus. Então, ela, num dado momento, ela talvez na mente dela tenha pensado, nossa, eu vou fazer uma coisa boa. Mas ela não viu o futuro que nem Deus. E Deus sabia que o filho, que seria uma grande nação, que faria de Abraão uma grande nação, seria Isaac. Isso é uma coisa bem interessante. E eu vejo que é isso que ela fez. Ela duvidou e que ela quis ir à frente de Deus, né, oferecendo a Agar, como nós fazemos hoje. A gente nem tem muito que condenar ela, porque nós fazemos muito mais do que isso em nossos dias hoje. E então, a Agar, ela tem o Ismael. Agora Deus fala com Abraão de novo. Em vários momentos da história, tu vê Deus falando com Abraão de novo, ele relembrando a promessa. E dessa vez, o que Deus faz? Eu vou mudar os nomes de vocês. Abraão era só com um A, e Sarai com um I no final. Deus pensou, eu vou mudar o nome, porque a partir de agora a história vai mudar, a história vai ser diferente. Por várias vezes na nossa vida, quando Deus tem uma promessa conosco, a promessa até da salvação, tem um momento na nossa vida que Deus coloca uma divisória. A vida de cá para trás não existe mais. Daqui para frente é um outro nome, é uma outra pessoa. Aqui eu creio que Abraão se tornou uma outra pessoa, e Sarai se tornou uma outra pessoa. Aqui o significado de Abraão era pai honrado, pai exaltado. Abraão. E Abraão, dificuldade de pronunciar isso. Abraão é pai de multidões. Sarai, por sua vez, era princesa. O nome dela significava princesa. E Deus mudou esse nome princesa por mãe das nações. Então, toda vez que Abraão vai ouvir o novo nome dele, ele vai lembrar, Deus prometeu. Deus Sim, falou que eu vou ser pai de multidão. Sarai, toda vez que ela vai ouvir Sara, ela vai lembrar, eu sou mãe de nações. Deus me chamou para isso. Glória a Deus por isso. Eu acho isso muito, muito importante em nossas vidas. E aconteceu muitas coisas. Eu vou pular a parte que Agar afrontava a senhora dela por causa de Ismael, e ela foi tirada de casa. Toda essa história eu acho que os irmãos conhecem. E uma coisa que me toca muito, porque é que Deus dá o filho para Abraão quando Isaac nasce. Deus dá um filho para Abraão e depois pede o filho de volta em sacrifício. Se fosse vocês, como que vocês reagiriam? Não sei, né? Eu acho que foi por isso que Deus não pediu pra Sara, né? Porque é mãe, né? Mãe, ela ia olhar e dizer, Deus, o Senhor prometeu meu filho. Não, eu vou dar uma coisa que o Senhor já me deu. Aí ele teve que dizer, não, pai, né? E a Bíblia não menciona em nenhum momento Abraão discutir. Ele pegou seu filho. Sim, e foi. E subiu. Ele não discute, ele não fica Deus, não sei o quê, porque tanto que ele tinha revelação, ele tinha aquela fé que se o filho dele morresse, Deus podia ressuscitar o filho dele. Entendeu? Eu acho muito lindo a fé que Abraão tem em Deus.
porque em nenhum momento ele questiona Deus. Ele tem uma confiança tão grande Total em Deus. naquele Deus que chamou ele da terra de Ur dos Caldeus, levou ele para aquela terra prometida, e agora está pedindo o filho dele. A fé é tão grande que ele diz: não, ele pode ressuscitar meu filho. Exatamente. E eu acho isso uma coisa muito linda. E isso se dá pelas experiências que ele teve com Deus ao longo da caminhada. Sim. Ele teve tanta experiência, alguém com quem Deus falava face a face. Ele tem tanta confiança em Deus que ele pode pegar meu filho, é teu, o Senhor que me deu. E muitas vezes é difícil até para nós fazermos isso com coisas materiais, né? Possamos ter essa fé de Abraão. Então, a história de Abraão se resume a isso. Ela finaliza mais assim, em volta da morte de Sara. A Sara morre e Abraão fica sozinho. E na Bíblia mostra que ele se casou de novo, teve outros filhos. Mas uma coisa que a Bíblia faz, ele coloca a descendência de Abraão, ele coloca um por pessoa. Teve muitos filhos, mas no meio desses filhos, quem foi o escolhido do meio dos seus filhos é Isaac. E Isaac é o filho da promessa. Então, o que Abraão faz para Isaac depois de Isaac nascer? Depois Crescer? Depois que Isaac nasceu, né, Abraão pediu pro servo mais velho dele ir procurar uma esposa para Isaac, né? Cresceu. E daí Abraão disse que não era para o servo dele procurar entre as mulheres dos cananeus, né? Isso. E daí que era para procurar na terra que era dele, né? De origem dele. Então o servo foi lá e pediu para Deus, quando chegou lá, pediu para Deus uma confirmação, pedindo: Deus, não com essas palavras, né? Mas Deus, se for a mulher que for, que o Senhor quer que seja para o filho do meu Senhor, que ela me sirva água e dê também para os meus camelos. E logo quando ele terminou de fazer essa oração, Rebeca chegou. E Rebeca foi pegar água, né, no poço, e esse servo de Abraão pediu água para ela. E ela deu de beber para ele e disse: eu vou lá buscar água para os teus camelos, e buscou água para os camelos. Então o servo entendeu isso como uma resposta de Deus. E quando ela voltou, deu água para os camelos para ele, ele pediu, né, de quem tu é filha e tal, e se podia, se tinha lugar para ele dormir na casa dela. E daí ela disse que sim e tal, eles foram para a casa dela. E daí, lá, antes deles comerem, esse servo disse: eu não vou comer antes de falar o que eu vim falar. E disse que estava à procura de uma mulher para o filho de Abraão. E daí contou, né, toda a experiência que ele teve. E o pai de Rebeca disse: tá, a gente entendeu que é de Deus, então pode levar a Rebeca. Até a mãe de Rebeca tentou resistir, mas Rebeca disse que queria ir, né? Então Rebeca foi. E depois, na parte que... tá, daí eles casaram, ok. E Rebeca, ela era estéril. E uma parte que eu achei bem bonita, assim, foi que Isaac, ele orou a Deus pedindo para que Rebeca, sua esposa, parasse, né? Não sejasse mais estéril. E eu vi que, com base nessa oração que ele fez, se cumpriu a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, que Deus tinha prometido para Abraão, é que ele ia ser pai de muitas gerações e tal. Então, se ele não tivesse orado, se Rebeca continuasse sendo estéril, ela não... Talvez ali... Não ia ser a mãe que ia gerar os descendentes de Abraão. Então, Deus provavelmente usaria outras pessoas, não sei de que forma, mas se Isaac não tivesse orado, não teria dado continuidade. Então, eu vi a importância de Isaac hoje a gente aprendeu, né, a importância de Isaac se posicionar.
Ele se posicionou em oração e ele, né, viu que eu preciso ter filhos, mas a minha esposa é estéril. Então ele se posicionou em oração. E depois disso, Rebeca gera Esaú e Jacó. E Esaú era o filho preferido de Isaac, e Jacó era o filho preferido de Rebeca. E então Isaac foi dar a sua primogenitura porque ele já era velho, já estava, né, senhorzinho, já passou bastante tempo. E daí pediu, né, para Esaú, e caçar um animal e fazer uma comida e que ele ia dar a bênção. Então, só que daí Rebeca escutou isso. Antes disso, Esaú já tinha vendido a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então, já estava vendido. E Rebeca escutou essa conversa com entre Isaac e Esaú, e pediu para Jacó pegar a bênção do irmão dele. E assim aconteceu. Rebeca fez a comida para o esposo dela, Isaac, e Isaac deu a bênção para Jacó e não para Esaú. E daí, depois, a gente vê que Isaac passou por outro deserto. Passou pelo deserto da fome. E daí ele foi para Gerar. Ele foi para Gerar. E Deus também tinha pedido para ele não sair de lá. E ele também fez igual o pai dele e foi obediente. E não saiu de Gerar. Pai teu filho. Só que ele chegou e ele cometeu também o mesmo erro. Obedeceu igual o pai dele, mas cometeu também o mesmo erro que o pai dele, que falou que a esposa dele era a irmã. Eu comentei com as irmãs, quando eu vi, eu não lembrava que os dois tinham cometido a mesma coisa. Quando eu vi, eu estava com a minha Bíblia, eu falei, como assim? Como assim ele fez a mesma coisa que o pai? Exatamente a mesma coisa que Abraão fez. Exatamente. E daí, então, Isaac falou que Rebeca era sua irmã. Mas depois o rei descobriu, né, que não era. Daí ele ficou meio bravo, assim, meio bravo não, né? Ficou tão bravo ao ponto... Isso aí. Então, a Juliana pode continuar com a história de Jacó, falando um pouquinho da vida de Jacó, antes da gente entrar no... Então, quem foi Jacó, né? Foi neto de Abraão e filho de Isaac. O nome Jacó é muito interessante porque o nome de Jacó remete muito à característica física dele e uma característica que ele fez, de uma coisa que ele fez anos depois dele ter nascido. O nome dele significa liso, porque como ele... calcanhar, se eu não me engano, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão dele. Então, Jacó e enganador também, significa enganador. E Jacó, ele vai crescendo juntamente com seu irmão Esaú. E Jacó vive mais em tendas, Esaú vive mais caçando no campo. E chega um certo momento da vida de Jacó que Jacó se depara com Esaú dizendo... Esaú chega do campo, cansado, e ele vê Jacó sentado, imagino, na frente da tenda, preparando ali um ensopado de lentilhas, cheiroso. Imagina Esaú com fome, cansado, um sol de rachar que ele pegou o dia inteiro. Ele diz, meu irmão, ele diz assim, me serve um pouco de lentilha. E Jacó, parafraseando, né, ele diz assim, tá. Ele diz assim, então me vende a tua primogenitura que eu te dou um prato de lentilha. E Esaú olha e diz assim, de que me vale essa primogenitura? Ele diz assim, eu estou a ponto de morrer de fome, me dá o prato de lentilha. E Jacó olha para ele e diz, jura primeiro, e eu te dou. E ele jura e vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão. Jacó, naquele momento, ele passa de ser o irmão mais novo, que não tinha direito,
ao irmão mais velho, que tinha o direito da bênção do pai. A bênção que naquela época era tão importante porque Deus, por meio dos pais, abençoava os filhos a serem prósperos, a terem terras, a terem nações, né? Serem pais de nações. E tempos mais tarde, Rebeca ajuda Jacó a enganar o seu pai, para ele roubar o direito de primogenitura do seu irmão, que já era dele. Já era dele a bênção. Mas Esaú, né, com certeza, passou aquele momento de fome, se esqueceu. E ele fica tão irado quando ele descobre que Jacó enganou o seu pai. E ele diz, vou esperar meu pai morrer, passar o luto do meu pai e vou matar Jacó. Então Rebeca diz, olha Jacó, vai para Padã Arã. Foge da presença do teu irmão porque ele quer te matar. E chegamos na parte mais interessante da vida de Jacó. Que quando Jacó vai, ele está angustiado, saiu da casa dos pais, está sozinho. E ele, naquela noite, pega uma pedra. Uma pedra dura, né? Pedra dói quando a gente já fica em cima dela. Imagina fazer uma pedra de travesseiro. Mas Jacó faz aquela pedra de travesseiro e naquela noite ele dorme. E ele sonha que tem uma escada com anjos descendo e subindo dela. E aquela escada leva até o céu. E eu vejo pela primeira vez na Bíblia Jacó invocar o nome de Deus. Jacó acorda e diz bem assim, este lugar é do Senhor. Ele diz bem assim, eu vou chamar esse lugar de Betel, porque aqui é a casa de Deus. E Jacó honra a Deus com o mesmo princípio que em Gênesis, tempos atrás, Adão e Eva ensinaram os seus filhos a honrar ao Senhor com dízimo. Jacó derrama azeite sobre aquela pedra e diz bem assim, se o Senhor me abençoar na minha jornada e se eu for próspero, parafraseando, eu vou dar o meu dízimo. Eu vou dar o meu dízimo ao Senhor. E a gente percebe que toda a vida de Jacó também gira em torno das ofertas e do que ele oferecia a Deus. E do que ele agradecia a Deus por Deus ter guardado ele quando ele mais precisava. Depois desse encontro com Deus, Jacó vai até a casa do seu tio Labão. Encontra Raquel, uma mulher, que a Bíblia até mesmo diz que era muito linda. E ele se apaixona por Raquel. E nisso ele está trabalhando para o seu tio Labão. E o seu tio olha para ele e diz bem assim, eu preciso te dar um salário. Não é porque tu é da minha parentela que eu não vou te dar um salário. E Jacó olha para ele e diz bem assim, então eu trabalho 7 anos pela tua filha Raquel. Mas Jacó, depois desses 7 anos trabalhando, Labão engana ele e faz ele se casar com Lia. Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel, a mulher que ele amava. E nisso, Jacó casa com Leia e Raquel. E ele tem filhos com elas. Ele cria uma família, tanto que logo após Raquel, por ciúme de Leia ter filhos, entrega sua serva Bila a Jacó e quer que Jacó tenha filhos com Bila para que sejam dela, no caso de Raquel. Daqui a pouco Leia também entrega sua serva também. Começaram uma discussão entre elas. Né? E começaram uma discussão. E Jacó, rico, já com seu sustento, ele começa a perceber que Labão não estava tratando ele como tratou antigamente. Labão começou a ter inveja de quanto Deus estava abençoando a vida de Jacó. Que eu não entendi na hora. Entender no sentido que Labão, mesmo que o Labão enganou a Jacó várias vezes, ele mudou o salário dele várias vezes. 10 vezes, Jacó, né? Jacó diz lá na frente, ele mudou o salário dele 10 vezes. Mas apesar disso, a mão de Deus estava tanto sobre Jacó que, apesar de todo esse engano, ele prosperou na casa de Labão. E Labão começa a ter ciúmes de Jacó, tanto que ele dá as ovelhas malhadas, que ele disse que ia dar a Jacó aos seus filhos, e diz, leva para longe, mas assim, não deixa nem chegar perto. E Jacó olha para aquelas ovelhas, ele pega os gravetos, corta eles, coloca na frente do riacho, e as ovelhas iam lá e tinham filhotes lá na frente, e tinham tudo filhotes malhados. Então, a gente vê que a mão de Deus, por meio de Jacó ter aquela perseverança
e realmente cumprir com o que ele tinha dito para Deus. Porque lá, quando ele estava em Betel, ele disse: Senhor, se tu me abençoares, eu vou te dar o meu dízimo. E eu creio que nessa época Jacó dava o dízimo dele, dava as ofertas Por dele. isso que Deus E Deus também abençoava. falava com Jacó, por isso que Deus abençoava. Porque Jacó ele não teve só um período de emoção, ali, não, Deus está aqui, não, e esfriou. Não, Jacó teve uma constância. Jacó, ele foi constante. E mesmo com as lutas, com as adversidades, Deus abençoou a vida de Jacó. Logo após, Jacó foge com suas esposas e vai indo para a terra de seu pai. Labão descobre, vai ao encontro de Jacó. Eles fazem um monumento no qual Jacó não poderia passar para o lado de Labão, nem Labão para o lado de Jacó. E a gente tem um momento também que deixa Jacó muito abalado nesse meio tempo, que é a morte de Raquel e o nascimento de Benjamim. E Raquel morre, Jacó a sepulta e volta para a casa de seu pai. Mas antes dele voltar também à casa de seu pai, ele encontra com o irmão dele, Esaú. Ele se encontra antes da morte de Raquel. Ele se encontra com Esaú. Ele conversa de novo com seu irmão. Ele pede perdão, se prostrando 7 vezes em sinal de humilhação ao irmão mais velho. E antes eu falei uma parte muito importante da vida de Jacó, que é quando ele luta com Deus. E Deus, naquele momento, assim como ele fez com Abraão, que ele mudou a identidade de Abrão para Abraão, ele disse: tu não vai se chamar mais Jacó, tu vai se chamar Israel. E nisso começa o surgimento do povo de Deus e da nação que existe até hoje. E a gente vê o quanto Deus honrou a vida de Abraão. Porque Deus falou: tu serás uma grande nação. E em Jacó, a gente já vê que Deus já está formando a grande nação. Que tremendo. Muito bem. É pena que a gente está tendo pouco tempo para finalizar. Mas mesmo assim, antes de continuar, a gente vai passar para pensar sobre uma pergunta. A pergunta é: o que os três tinham em comum? O que eles tinham em comum seria a promessa que Deus fez para ele. Deus fez a promessa para Abraão. Deus relembrou, ele renovou a promessa com Isaac, renovou a promessa com Jacó. E eu vejo a mesma coisa, nós vemos que a igreja de Deus, aqueles que foram chamados para fora do mundo, receberam uma promessa de Deus que é de sair do mundo, se santificar e andar com Deus rumo ao céu. E às vezes a gente pode até se comparar nossas vidas, a nossa trajetória, com a vida desses 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Antes de continuar, vamos ver quem está nos acompanhando. Porque se a gente começar agora, é só para o final. Está conseguindo ver? Uhum. Irmão Wagner Eduardo Homem. Glória a Deus, o irmão Glória a Wagner Deus, de irmão Rolante, Wagner irmã de Elisandra, Rolante. tá Ele e a irmã aqui. Elisandra. Glória a Deus. Irmão E o filho deles. Ah, tá bem. Aqui, ó. Quer que eu leia? Paula Henk. Paula Henk. Glória a Deus. Messias Bittencourt. Irmã Regina Ramos Ferreira. Irmã André Resplande. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Marla Tormes, nem conheço. Glória a Deus. Irmã Suelen Dreher. Leandra Dias, Elisandra, Glória a Deus, a Prisca. Referência Acabamento. Aqui, a irmã Solecir também. tá nos Solicir, acompanhando. Rosane. Irmã Júlia Santos. Júlia Santos de Manaus. Manaus. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Então, o povo da viagem também está nos acompanhando. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente, então, pode continuar falando do processo de Deus na vida Irmã de cada um. Grace, eu tava lembrando de uma coisa que nós comentamos ontem. Que Com que livro, irmã Grace? Ah, A sim, eu ia história chegar- eu ia de chegar Abraão, lá. Isaac e Jacó Eu ia se chegar lá. parece. Eu vou só falar dessa parte, a base bíblica aqui. A gente só ler uma passagem antes de a gente continuar. 12, 1... Não. 15, 5 a 6.
Isso, a gente já leu. Então, Abraão recebe a promessa e ele não enxerga, ele não vê tudo se cumprir. É como a igreja de Deus hoje. Deus chamou, por exemplo, Juliana foi chamada por Deus. E Deus tem um objetivo na vida dela. Deus prometeu para ela que tem um lugar guardado para ti. Mas nesse momento pode ser que a Juliana nunca veja essa promessa se cumprir pela volta de Jesus em si, porque nós estamos falando do céu. Pela volta de Jesus em si e os filhos da Juliana verem Jesus voltar, mas ela está ainda nessa promessa de Deus, que é chegar no céu. E Abraão viveu um processo de obediência a Deus durante todo esse processo. A vida de Abraão é tão incrível que nós vemos em todas as coisas, todos os passos que ele fez com Deus, ele fez em obediência. E então que entra o livro do... Qual livro que é? Vou deixar vocês comentarem sobre o livro. Vocês sabem melhor que eu. Um livro chamado O Peregrino. Um livro que a gente tem na nossa Ramo da Videira, também disponível para venda. Mas a gente estava falando ontem, a gente estava comentando, nós três reunidas, e falávamos das histórias dos patriarcas, de Abraão, e uma hora paramos e disseram, nossa, parece muito com a história do peregrino, porque Abraão, assim como o peregrino, o cristão, o personagem principal do livro, sai da cidade da destruição e ele fala para os parentes dele, a cidade vai ser destruída. Eu li nesse livro, a Bíblia, eu li nesse livro que essa cidade será destruída. Eles dizem assim, então eu vou sair daqui. E as pessoas ignoram ele. Ignoram tudo que ele falou, zombavam dele, e ele sai. Abrindo outro parênteses dentro da tua... Parece a história de Noé. Noé. A mesma história que Noé. Deus falando, vou destruir essa terra, mas os homens não acreditaram. Os homens não acreditaram. E ele sai da cidade de destruição e vai à procura da cidade celestial. Nesse meio tempo, cristão ele vai passando por muitas adversidades. Ele vai passando por muitos caminhos perigosos, pedregosos, encontrando muitas pessoas que tentavam tirar ele do caminho, falsos profetas, calúnia. E ele vai passando por cada uma dessas diversidades, mas sempre tinha alguém com ele que chegava nele, o evangelista, e falava, cristão, ele dizia assim, segue por esse caminho, cristão. Tu tá saindo da rota que Deus não tá querendo para ti. E esse nos remete a quem? O evangelista na vida do crente hoje seria o Espírito Santo? O Espírito Santo. Nos conduzindo quando a gente está trilhando nessa caminhada cristã, que às vezes a gente está virando para a esquerda e o Espírito Santo não vai por lá, não segue a tua carne, não escuta a voz da tua carne, não escuta a voz do pecado, não escuta a voz do mundo. E falando desse livro junto com a história de Abraão, com Abraão aconteceu a mesma coisa. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, de Ur nos Caldeus, uma cidade voltada à idolatria, ao culto mundano, à lascívia, às obras da carne, e Abraão sai de lá e vai rumo à terra prometida. Abraão passa por adversidades, passa por lutas, muitas vezes quer se desviar do caminho de Deus, mas Deus olha para ele e diz, Abraão, volta, Abraão. Segue no caminho que eu te mostrei. Então, a gente já comentando, né, um pouco sobre esse livro, um livro muito bom. Um livro que nos ajuda a entender a nossa caminhada com Deus de forma bem simplificada. E é um livro bom de ler, porque ele é um livro que tem palavras simples, é fluido. E a gente tem agora um desafio para os nossos irmãos. Os irmãos que já leram o livro, coloquem no chat. Eu li o livro O Peregrino. Exatamente. Vamos ver. Temos mais uma irmã, eu não só lembro que a bandeira de qual país que seria? Portugal. Irmã Melissa Mendes, do Portugal. Irmã Lucélia Frazão, a esposa do pastor, se eu não me engano, a esposa do pastor Edmilson de Boca de Tefé. É isso? Que Deus abençoe, irmã Lucélia. Então, o que... Enilson, perdão. Eu sempre me engano com os nomes. Pastor Enilson. Continuando, a gente vê que do mesmo jeito que Deus trabalhou na vida, como tu falou, dos patriarcas, ele está trabalhando na nossa vida. Jacó, por exemplo, dos 3 patriarcas, dos 3 homens de Deus,
Ele foi o que mais passou pela prova, pela transformação de Deus, por um processo mais aprofundado, porque Deus precisava trabalhar no caráter dele. Isso acontece conosco todo dia. Para entrar no céu, nós não vamos entrar no céu. Lembrando de novo, não vamos entrar no céu nessas obras da nossa carne. Não podemos entrar no céu. A Bíblia fala sobre várias obras da carne. Não fará isso, não tenha isso, muda isso. Nós precisamos nos atentar à palavra de Deus. Porque a partir da palavra e a partir das lutas que nós atravessamos, Jacó enfrentou Labão, Jacó enfrentou Esaú. Ele enfrentou a sua própria natureza. Verdade. Para poder ser o homem perfeito, o homem que lutou com Deus, o homem cujo nome foi mudado. Então, a gente vai enfrentar, como crente, nós vamos enfrentar muitas lutas. Pode falar, irmã Vitória. A gente enfrenta muitas lutas, muitas coisas, mas essas lutas não são para nos desviar do caminho. Não é para nos destruir, mas para que sejamos aperfeiçoados por Deus e que possamos entrar no céu quando Jesus voltar, ou quando um de nós seja levado dessa terra. Jacó foi um verdadeiro vaso nas mãos do oleiro, né? Deus ensinou ele a ser dependente dele. E Deus começou, que nem a irmã, moldar todo o caráter dele, dizer, Jacó, ele vem assim, tu tá achando que tu vai conseguir Assim sozinho? Assim não dá, Jacó. Assim não dá. Com a força do teu braço, tu não consegue. Tava me lembrando daquele louvor. Sou o vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Que nem a letra desse hino, Deus queria que Jacó fosse eternamente dependente dele. Porque isso transformou a vida de Jacó. Todo o processo que Jacó passou nas mãos de Labão, Jacó fugindo do seu irmão Esaú, Jacó temendo pela sua vida, muitas vezes, que nem ele, fugindo da sua casa, todo esse processo, lá na frente, Jacó não via, mas Deus via que aquele processo seria um aperfeiçoamento de sua vida. E muitas vezes a gente passa por dificuldades, lutas, que a gente olha e diz, Deus, por quê? Às vezes a gente faz até uma pergunta bem errônea e diz, por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Mas é porque Deus sabe o que Ele tem para a nossa vida. E as guerras, uma vez eu li uma frase que diz bem assim, as guerras mais duras, Deus dá para os seus soldados mais fortes. Então, Deus quer que nós nos tornemos soldados fortes. Deus quer que nos tornemos vasos bem lapidados nas mãos do oleiro. Que nós possamos encarar de frente o mundo espiritual, dizer não, assim, o diabo não pode tentar isso na minha vida, dizer não para a nossa carne, dizer não para os nossos desejos, para as nossas vontades. Às vezes é difícil, mas Deus está lapidando o nosso vaso e querendo fazer, assim como Ele fez com Jacó, nos tornar aperfeiçoados, mas até a vinda de Cristo. Glória a Deus. E uma coisa que é importante lembrar é que os 3 homens de Deus, os 3 chamados por Deus, eles tinham uma vida diferente. O processo de Deus na vida de Abraão não é o mesmo processo na vida de Isaac. Mesmo que Isaac fosse filho de Abraão, o processo na vida dele era diferente. Os mesmos erros. Os mesmos erros, mesmo assim, o processo de Deus foi diferente também com Jacó. Então, olhando para todos os filhos de Deus, uma pessoa do meu lado pode ter um processo nas mãos de Deus muito diferente do meu. Nem pode, vai ser um processo diferente. Porque temos criação diferente. Deus tem um objetivo, uma chamada diferente para cada um de nós. Então, quando eu estou passando no meu processo, eu não posso ficar olhando para o meu lado e dizer, a irmã está bem tranquila e eu estou passando por esse deserto. Mas eu não sei do problema da irmã, eu não sei quais são as dificuldades dela, eu não sei por qual processo ela passou para entrar nesse tempo de bonança, nesse pequeno tempo de bonança. Porque se a gente ficar na bonança por muito tempo, acredito que a nossa carne começa a voltar e dominar de novo. Então, é por misericórdia de Deus que estamos passando por dificuldades de vez em quando. Por misericórdia de Deus estamos passando por provação de vez em quando. Às vezes, para a gente conhecer a nós mesmos. Porque Deus já nos conhece. Você, quem sabe que está passando por uma dificuldade, achando que se conhece, Deus está usando essa situação
para que você se conheça, você pare um pouquinho. Eu estou errando nisso, naquilo. Eu preciso mudar nisso, naquilo. Porque às vezes Deus não vai se revelar e falar, fulana, muda isso. Mas Ele nos leva a entender, a parar um pouquinho e começar a refletir sobre as nossas próprias ações. Eu não sei até quando a gente pode ir, irmão Christian. Já está no final? Pode seguir? Tá. Tá. Amém. Então, falta um pouquinho. E a palavra de Deus, um versículo muito importante que nós anotamos aqui, Mateus 24, versículo 13, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O cristão, no livro do Peregrino, será que ele parou no meio do caminho? Não. Ou ele parou? E ele não parou no meio do caminho, e ele não pegou atalhos. Ele não pegou atalhos. Porque no meio da história, ele ia até uma casa onde estavam 4 mulheres, a obediência, a bondade, e as outras 2, eu não lembro o nome, remetendo a frutos do Espírito, e elas entregam um rolo para ele, e esse rolo tem um selo. E quando ele apresentasse aquele selo na cidade celestial, ele podia entrar. Então, quando ele e Esperança chegam até a cidade celestial, eles conseguem entrar por causa que eles têm aquele rolo. Mas quando um homem chamado Ignorância, ele chega ao portão celestial, ele não tem aquele rolo. Então, naquele momento, os homens seguram ele e levam ele até o inferno. Parafraseando, o que isso quer dizer? Que a gente não pode pegar caminhos alternativos e dizer, não, vai levar para o mesmo lugar. Não, essa coisinha aqui da minha carne eu posso guardar, né? Porque, tipo assim, não vai me levar para o inferno. Mas isso aqui é tão pequenininho, não vai fazer mal para mim. Mas é só uma coisinha tão pequena, pastor. Será que vai me levar para o inferno? Eu acho que não. Mas, às vezes, são essas coisinhas pequenininhas, que nem o pastor Silvio. Às vezes, nós somos 99% controlados pelo Espírito Santo, mas 1% é a nossa carne. E se a gente der lugar para esse 1%, ele corrompe os 99%. Então, as pequenas coisas são as piores, porque elas são as que fazem a tua mente acostumar com o pecado. E se tu começa a acostumar com pouco, daqui a pouco tu se acostuma com médio e com muito. E daqui a pouco tu tá usando a própria palavra de Deus para amaciar a tua carne e dizer, não, tu tá certa. Tu tá indo pro mesmo caminho que o deles. Alguns irmãos estão dizendo que leram o livro Peregrino. Deixa eu ver, o irmão Wagner leu. O filho dele, que é o Thales, leu também o livro. Que bênção! A irmã Rode leu o livro. Que mais? Os 3 leram. Então, eles têm uma ideia um pouquinho daquilo que a gente estava falando. E como é um livro simples de entender, eu acho que os outros irmãos também entenderam. Mais um irmão nos assistindo, o irmão Patrick Henrique, de Palhoça. Deus abençoe. Irmão Jorge Wolff, que está sempre olhando os programas. Que Deus abençoe também. Então, a irmã Vitória tem alguma coisa para dizer? Não? Não. Tá. Então, nós vamos finalizar esse momento. Eu creio que é isso que Deus colocou no nosso coração para conversar com vocês, lembrar também para vocês. E continuamos também nesse plano anual de leitura da Palavra de Deus, porque está sendo uma bênção, uma bênção. E uma coisa que a gente quer ler antes de finalizar, antes de ler o versículo, uma mensagem do pastor Humberto, não sei qual terça-feira que foi, mas o tema foi, no informativo, o tema foi um pouquinho não faz mal. Muitas pessoas vivem de acordo com a frase que intitula esse artigo, assim porque um pouquinho não faz mal. Tomam um copo de cerveja todos os dias, fumam cigarro só para relaxar, vivem com um ciúmezinho do marido e da esposa, o que por sua vez provoca uma briguinha de vez em quando. No entanto, Deus mostra-nos que muitos dos nossos maiores problemas formam-se justamente por causa desse um pouquinho. Após a saída do Egito, Deus ordenou ao povo de Israel que lutasse para conquistar a terra que ele lhes
havia preparado. Josué liderou o povo nessa empreitada, que incluía a derrota aos muitos gigantes que habitavam na terra. A Bíblia fala, porém, que, em vez de eliminarem a todos a ideia de um pouquinho não faz mal, prevaleceu e os israelitas deixaram alguns gigantes vivos na cidade de Gate, de Gaza e de Asdod. No início, tudo ficou bem. Mas, algum tempo depois, todo o povo padeceu com as afrontas de um descendente daqueles gigantes, que é Golias de Gate. Até aqui estão acompanhando? A quem apenas Davi, um pequeno menino, conhecedor de que um pouquinho pode sim fazer muito mal, teve coragem de combater em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez agora não pareça que as coisas erradas que você pratica possam lhe causar algum mal no futuro, mas daqui a pouco você terá um gigante. E é gigante e poderá ser tarde demais para tentar derrubá-lo. Venha conosco derrotar os gigantes que podem a qualquer momento lhe destruir. Amém? Que tremendo. Que tremendo. Ele segue exatamente a ideia do que a irmã Juliana falou. Um pouquinho não faz mal. Então, vamos deixar essa reflexão para os irmãos e ler, por último, o livro de Filipenses 13, versículo 20 a 21. Uma Vitória pode ler? Eu ia falar a mesma coisa. Pode ler aqui mesmo. Tá aí? Isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Jesus. Nós deixamos esse versículo no coração de cada um de vocês e nós agradecemos a assistência de todos vocês. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração para finalizar, nós três juntas, e que Deus ajude cada um a viver o processo de Deus e se tornar perfeitos e aperfeiçoados em Deus, para que um dia nos encontremos lá na glória, no céu. Na terra da promessa. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse programa, rádio, Senhor, que o Senhor permitiu. Nós glorificamos teu nome por abrir-nos os nossos olhos sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer pontuar, Senhor, em nossas vidas. Te agradeço pela vida da Vitória, a vida da Juliana, a vida de cada um dos irmãos que participaram desse programa, Senhor, a vida do irmão Christian que está, Senhor, na parte técnica, Senhor. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra, a não aceitar a ideia de que um pouquinho não faz mal, Senhor, que a partir desse momento nós possamos lutar, Senhor, para eliminar essas coisinhas que parecem inofensivas, mas que lá na frente trazem prejuízos para a nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos junto com os nossos irmãos diante do teu trono de graça, pedindo, Senhor, misericórdia, pedindo as forças, Senhor, a revelação da tua palavra, a revelação que nos empurra a caminhar, Senhor, a não procurar por atalhos, Senhor, a andar conforme a tua palavra, Senhor, pois a tua palavra nos resguarda, nos mantém no caminho que o Senhor traçou para nós, Senhor. Ajuda teu povo, ajuda a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nos torne sensíveis à voz do teu Espírito, quando Ele nos diz, não vá por lá, é por aqui, Senhor, é por aqui, que possamos obedecer e ouvir a tua palavra, ouvir a voz do Espírito Santo, que nos leva a andar conforme aquilo que está escrito, nesse livro que nós nos apoiamos, Senhor. Não vivamos, Senhor, de qualquer jeito, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê essa graça, dá essa graça para o meu irmão, essa graça para a minha irmã, Senhor, para que quando o Senhor voltar, todos nós nos encontremos na cidade celestial que está preparada para cada um de nós, Senhor. Glorificado seja teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos.
E Amém. que sempre lembremos que aqui na Terra nós somos peregrinos. Deus Glória a abençoe. Jesus. Geração